E a graça e a paz seja com todos os alunos do CETAD. Que Deus os abençoe. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso querido CETAD. Nosso CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Esta aula é destinada às turmas de quarta e sábado. Nós estamos falando sobre as metáforas da igreja e eu enviei um material para vocês. Nós vamos começar na página de número 16. Nós estamos falando da parte das metáforas. Nós vimos que a Bíblia vai falar de várias metáforas da igreja, que os escritores vão usar de metáforas de comparação. A igreja vai ser comparada a um corpo e em dois sentidos. Paulo usa em Corinto o corpo inteiro para representar a igreja, incluindo a cabeça. E em Efésios e Colossenses ele usa o corpo como a igreja e a cabeça como Cristo. Nós já falamos sobre isso e paramos no ponto C. A igreja como corpo está ligada à cabeça, que é Cristo. Então nós já falamos do corpo inteiro, falando da unidade, que o corpo é uno na diversidade. Tem diversidade de membros e há um desdobramento em que cada membro também tem uma diversidade, em que os membros possuem diversidade de funções. Funções distintas. A mão pega, apalpa. O pé conduz, caminha. O olho enxerga. As narinas sentem o odor. O ouvido ouve. Então, tudo isso, todos esses membros formam o corpo. E a ausência de um deles faz falta. Ou a preponderância de um deles causa transtorno. Você já imaginou se uma perna da gente crescesse muito? O corpo ficaria deformado? Você já imaginou uma cabeça maior que o corpo? Ficaria deformado? Você já imaginou um braço maior que o outro? Um tronco enorme com membros diminutos? Então, na igreja, todo excesso é pernicioso, prejudicial e danoso. Então, hoje, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. A igreja como corpo e Cristo como cabeça. Página 16, item C. A igreja como corpo está ligada à cabeça, que é Cristo. Já expliquei isso aqui para vocês. Em Colossos havia a famosa heresia colossense. A heresia colossense era formada por um sincretismo religioso, onde havia um gnosticismo incipiente com a dualidade filosófica entre o corpo e o espírito. O corpo era danoso, mau, a prisão da alma, o espírito era bom, a alma era boa. E elementos do judaísmo, como guarda de dias de festa, não comer determinadas coisas, regulamentação dietética, e também elementos ascéticos, ascese, ou seja, pessoas que praticavam rigor para com o corpo, porque eles foram dominados
durante o seu paganismo, pelo medo, pelo temor, pelo terror, pelo pavor, do que se costumou chamar pelos gnósticos e por Paulo de princípios elementares ou, em algumas versões, rudimentos do mundo, que eram os elementos da natureza, como o fogo, o ar, a água, mas que, no contexto gnóstico, se referia aos espíritos maus, aos espíritos que governavam o mundo e que governavam estes elementos. E por isso, quando se refere a princípios elementares ou a rudimentos do mundo, está se referindo a espíritos. Então houve um sincretismo religioso, porque algumas pessoas queriam dominar, chegaram com essa heresia chamada heresia colossense para dominar a igreja de Colossos. E aí Epáfra viaja até Roma, vai pedir ajuda de Paulo, porque ele não se sente capaz. E Paulo escreve, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aqui é o elemento judaico daquele sincretismo da heresia de Colossos. Ninguém vos domine, não é de hoje que o povo quer dominar, a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Ninguém vem fazer o mal, ninguém vem dominar a igreja, ninguém vem tentar escravizar os crentes com cara do lobo mau, com cara do capeta, com cara feia. Vem protestando, usando como pretexto uma falsa humildade. E ele diz assim: e culto aos anjos. Existem duas interpretações: é que eles cultuavam aos anjos como intermediários entre Deus e eles, não se achavam dignos. E outra interpretação é que eles diziam assim: vocês que são elementares aqui, vocês que são menores, cultuam nessa dimensão material. Nós cultuamos na dimensão dos anjos, lá em cima com os anjos. Nós estamos em espírito, nós somos melhores que vocês. Então, nada de novo debaixo do sol. E aí o apóstolo Paulo diz: mas o corpo é de Cristo, ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade ou culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Toda heresia é produto de uma compreensão dominada pela carne e não ligado à cabeça. Paulo disse que aquele povo não estava ligado a Cristo, da qual todo o corpo, a igreja, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É um verdadeiro crescimento. Não é apenas quantitativo, 10, 20 mil, 10 mil, mas é também qualitativo, de homens cheios de amor, cheios de perdão, de paz, de longanimidade, benignidade, que suportam uns aos outros, que temem ao Senhor, que são honestos. Então, a igreja devia ter dois tipos de relatório. Um relatório quantitativo, que é o que geralmente se faz, quando se faz, e um relatório qualitativo, dizendo como está a comunidade, como estão vivendo aqueles homens, se são honestos, se converteram de verdade, se abandonaram seus pecados, se andam em novidade de vida, se têm sede pela palavra, se são pagadores de suas dívidas. Aqui não tem nenhuma alfinetada para ninguém que está em débito com CETAD. Então, em nome de Jesus, a igreja devia fazer um relatório qualitativo.
Porque Paulo diz que todo o corpo, quando está ligado à cabeça, Paulo está dizendo que aqueles homens que queriam dominar não estavam ligados à cabeça. Todo homem que quer dominar a igreja não está junto a Cristo. E ele diz que Jesus é o único chefe, o único Senhor, o único que merece ser imitado, o único que merece ser seguido. E ele diz do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Todo o corpo, todos os membros, organizados pelas juntas e ligaduras, ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, eu e você juntos. Nós, a igreja junta, cresce. E aí Paulo diz no versículo de número 8, no item E. Agora nós vamos ver o item E, o próximo item. A disposição dada por Deus aos membros do corpo elimina os conflitos e combina tudo num todo harmonioso. Isto eu li no comentário bíblico do Leon Morris. E Paulo diz assim, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Lá em Corinto tinha os pregadores, os líderes, os extrovertidos, os que tinham o dom da oratória, os que profetizavam, os que tinham visões. E tinha o crente que não tinha esses dons, que tinha outros dons, mas nem sequer sabia. É o que o povo chama hoje. Então eu vou deixar para dizer isso depois. Esse povo agora, esses crentes que não tinham tanta visibilidade, porque existem dons que dão visibilidade, que aqueles que os manifestam, que aqueles que foram agraciados pelo Espírito Santo, estes dons dão à pessoa visibilidade, mas existem dons que não dão visibilidade do ponto de vista humano. Mas todos nós temos dons. Porque é isso que Paulo vai dizer. Então, lá em Corinto, aqueles que não tinham dons que davam visibilidade, expressão, eles estavam se achando menores, insignificantes, que não contribuíam no sentido de abençoar, que talvez fossem até dispensáveis. E aí Paulo vai dizer que estes são necessários, assim como todo membro do corpo é necessário, os crentes fracos são necessários, porque hoje se criou, tem algumas coisas que eu não entendo, ainda estou para saber de onde vieram. E a questão do crente de banco, de onde tiraram esse texto que tem crente de banco? Onde encontraram esse versículo, porque eu não sei onde é que tem. Que existe é que tem gente que foi chamado para pregar, e é claro que essa pessoa que foi chamada para pregar é muito mais vista pela congregação do que aquele que está lá embaixo intercedendo, orando. Mas aquele que está lá embaixo intercedendo, orando, sem dizer a ninguém, está sendo visto por Deus. Aquele que está lá embaixo, atento, ouvindo, no seu canto, comportado, está servindo a Deus. Aquele que está cuidando das pessoas para que elas se sintam bem, trazendo água para uma criança que de repente começou a chorar, esse não está sendo visto da mesma maneira que quem está pregando, ensinando, profetizando, tendo visões. Mas esse é necessário.
porque aos olhos de Deus são iguais. Então, Paulo vai dizer que essa disposição dada por Deus aos membros do corpo elimina os conflitos. Ele diz, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, os membros de reprodução e evacuação, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, para que todos nós possamos saber, se você está ouvindo, eu não sou maior que você, eu estou servindo. Eu sou servo, você está aí talvez sentado, se alimentando. Porque você também é filho de Deus e Deus me levantou para abençoá-lo, para nutri-lo. Como diz Pedro, desejai afetuosa como recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele desejar ardentemente o leite espiritual não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Que Deus possa te dar leite, que Deus possa te dar um alimento sólido à medida do teu crescimento espiritual. E o meu desejo é que você amadureça, que não seja mais levado por todo o vento de doutrina, mas que use o senso crítico, que use a graça que Deus te deu para julgar as coisas, para avaliar, e que não engula tudo, que não deixe tudo descer para o seu coração, sem antes você fazer uma análise, sem antes você passar numa peneira para saber se pode ou não encontrar guarida dentro da tua alma, dentro do teu coração. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Paulo está dizendo que a igreja é um lugar onde a gente cuida. A verdadeira igreja é um lugar onde nós existimos para cuidar do outro. Na hierarquia divina é assim. O amor a Deus, o amor ao próximo e a minha felicidade por poder ser canal e instrumento de bênção na vida do próximo. No mundo é diferente. No mundo sou eu, a minha felicidade, o meu bem-estar, Deus e o próximo que desceu os pulos, que desceu o jeito, que se vire. Na igreja não é assim. Pelo menos na igreja conforme o Novo Testamento. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Ou seja, é um todo. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, ao invés da pessoa ficar com inveja, todos são honrados com ele. A unidade do corpo é evidenciada pela pluralidade de membros, pela variedade de membros, pelos muitos membros, pelos diversos membros. E Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí eu vou ler aqui o que o Bancroft diz. A analogia da cabeça e do corpo que ilustra Cristo e a igreja em suas mútuas relações é muito feliz. Assim como a cabeça funciona através do corpo e seus membros, assim Cristo funciona através da igreja e seus membros. Bancroft, Teologia Elementar Doutrinária Conservadora. Nós já vimos que no Evangelho de Lucas, Jesus fez. Lucas vai narrar o que Jesus Cristo fez.
E no livro de Atos, o que Jesus continua fazendo através do Espírito Santo, utilizando a igreja como instrumento, como canal. Não a igreja prédio, não a igreja denominação, mas a igreja, você e eu. E a pergunta que nós precisamos fazer, levantar hoje é: eu e você estamos sendo canais de bênção? Eu e você estamos sendo instrumentos de bênção? Nós não devemos olhar para o outro, para quem não está, mas para quem está fazendo a diferença no reino. Deus te chamou para fazer diferença no reino. Não existe o tal crente de banco, a não ser que ele seja um banqueiro. A segunda metáfora é a igreja como um templo. A igreja como um corpo vai falar da unidade na diversidade e vai falar de Jesus Cristo como o único e soberano Senhor da igreja. A igreja como um templo vai falar da sua santidade. Porque em todos os lugares e em todas as épocas, desde que se constrói templos no mundo, a ideia é de que aquele espaço é um espaço sagrado, porque ali habita um ser sagrado, um ser santo. E a Bíblia vai comparar a igreja a um templo. E especialmente Paulo vai dizer que a igreja, como o templo de Deus é santa, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Esse verbo destruir pode ser corromper, pode ser traduzido por destruir, corromper, danificar, tornar sem valor, profanar, tornar imundo. Então Paulo está dizendo que a igreja é o templo de Deus e que Deus habita nesta igreja por meio do Espírito Santo. E ele diz: se alguém destruir, se alguém corromper, porque você sabe que o mal tem uma capacidade única de se alastrar. E o mal entra, a doença, a morte, ela entra no nosso ser por algum membro. E Paulo está dizendo para esta igreja de Corinto que se alguém destruir, se alguém tornar imunda essa igreja, que se aquele povo corromper a igreja, Deus o destruirá. E ele diz por quê? Ele vai dar a explicação. Ele diz: porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então todo cristão deve ter muito cuidado, muita responsabilidade em sua vida, porque não vai ser por nós que o mal vai entrar na igreja. Não permita que você seja o instrumento, o membro, mediante o qual a igreja será corrompida. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que corromper, que destruir, será destruído. Por quê, pastor? Porque Deus cuida do seu corpo, da sua igreja, que é o seu templo. Então, o templo de Deus somos nós, eu e você. Tem muita gente me perguntando sobre o templo, como vai abrir.